Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica embarcada. Esse é o vídeo número 27 dessa playlist e eu vou falar nesse vídeo a respeito do funcionamento do Navstar GPS. Antes, faça como a Fernanda Oliveira, ela acompanha o canal, ontem escreveu nas redes sociais, eu já agradeci. Na verdade, Fernanda, o mérito é todo seu. Parabéns aí pelas notas e muito obrigado aí por acompanhar o canal. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu postei hoje, e é sobre o funcionamento do GPS. É interessante, se você não viu o outro, assista também, eu vou deixar o card e o link na descrição. Tá? Bom, vamos lá. Navstar GPS. GPS significa Sistema de Posicionamento Global. O Navstar é dos Estados Unidos da América. Ele foi desenvolvido lá. Tá? A pesquisa oficialmente começou em 73. Eu desenhei uma linha do tempo, eu não peguei de lugar nenhum. Eu estudei e desenhei a linha e vou explicar. Pela linha do tempo, contando a história, eu conto para você como que ele vai funcionar e como ele funciona hoje. Então, civilmente, a gente sabe que é em 73. Extraoficialmente, ele começou em 69 o programa. Tá? A ideia é lançar satélites, colocá-los em órbita e utilizar a localização desses satélites para apontamento aqui na Terra. Aonde ficam esses satélites? Eles ficam na MEO. No outro vídeo eu explico o que é MEO, Medium Earth Orbit. A órbita média da Terra ela vai variar entre 2.000 e 35.786 quilômetros. Mais para frente nesse vídeo eu vou explicar com exatidão aonde está o GPS. Tá? Aqui, para você ter uma ideia no canto direito, é uma ideia de constelação, eu já falo o que é, constelação de satélites. O GPS, inclusive, eles têm uma inclinação, se eu não me engano, de 55 graus em relação à Terra, cada satélite. E já já eu explico mais sobre eles. Vamos lá. Então, em 73 começou a pesquisa, oficialmente, né? Já sabe que foi antes. Em 78 nós temos o lançamento. Em 1980, no governo do Ronald Reagan, entre 80 e 82, ele foi liberando, o governo dos Estados Unidos da América foi liberando o sinal para as demais potências e para o uso civil. Só que tem uma coisa, eles adicionavam ruído para quando o civil vai utilizar. E esse ruído era para quê, Lecter? Diminuir a precisão. Então, na época, eu me lembro bem, quando esse ator de Hollywood ele criou lá o projeto Guerra nas Estrelas, isso era uma cortina de fumaça danada, quem acompanhou também viu, sabe que aquilo era uma mentirada para despistar a pesquisa russa. Enfim, em 1980 a 82, foi liberando para o uso civil, mas com adição de ruído. Esse ruído tirava a precisão em até 60 metros. Hoje em dia, se a gente trasladar a nossa mente para hoje em dia, se eu falar se você quer um GPS com precisão de 60 metros mais ou menos, você não quer. O seu é super preciso, aí, dá precisão de metros, né? Mas enfim, no governo Reagan a gente tinha adição de ruído e em 1993 começou em 78 com o lançamento, né? Fora a pesquisa. Nós já tínhamos uma constelação de 24 satélites em 93. Em 99 nós temos um evento na região de Kargil, na Índia, onde tivemos a guerra de Kargil. Às vezes você vai achar aí Kargil com K, com C, não tem problema, porque Kargil, na verdade, é escrito em hindi, é desse jeito. Então não ligue se está com C ou com K. Os Estados Unidos bloqueou o GPS para a Índia, o uso do GPS para a Índia, para dificultar nessa guerra, por interesses, né, que a gente sabe, escusos aí do governo americano. Até hoje não ficou muito claro por que bloqueou, mas tinha interesse. Com esse bloqueio, surge uma coisa diferente no mundo. A União Soviética começa a desenvolver o próprio sistema chamado GLONASS. No futuro talvez eu fale só sobre ele. E a Europa começa a querer desenvolver o dela também, chamado Galileu. Tá? Então, com o problema que os Estados Unidos criou para a Índia, os indianos hoje pesquisam também, lançam satélites e tudo mais.
ele acabou dando uma ideia para a construção dos demais sistemas. Então não existe só um. O GPS Navistar é dos Estados Unidos, mas existem outros, como o GLONASS e o Galileu europeu. Em 2000, já no governo do Bill Clinton, muito diferente aí a visão dele com a do Ronald Reagan, até por questão histórica e situacional, ele tira a disponibilidade seletiva, ou seja, isso é lei, tá? Ele tira a ideia de ruído e o GPS no mundo civil começa a ficar mais preciso. Atualmente, isso pode mudar, o sistema opera com 31 satélites, tá? Eu coloquei 33 porque 2 não estão em operação, estão na fase de testes. Isso tudo muda, viu? Bom, características. Como eu falei para vocês, o GPS está na MEO, Medium Earth Orbit, ele está entre 2.000 e 35.786 km, mais precisamente por volta de 19.100 km, tá? Bom, todos os satélites do sistema GPS utilizam as mesmas frequências portadoras para enviar mensagens, tá? Então, se você tem, como eu falei, 24 era aqui, tá? Agora são 31, porque 2 não estão em operação. 31 satélites usando as mesmas frequências mesmas frequências portadoras para enviar a mensagem, tá? Cada satélite aqui, ele leva entre 11 e 12 horas para dar a volta na Terra. Não é precisamente 11 horas, eu vejo aí até na literatura, não é, depende do satélite, tá? A faixa de operação das frequências está entre 1 GB e 300 GHz. Internamente é dividido por faixa também, tá? Então, entre 1 GB e 300 GB, eu sei que está sendo super genérico, isso aí dá um livro para explicar tudo, mas eu quero resolver exercício, veja sempre a objetividade do Karnal, tá? Eles usam, dentro desses sinais, um sinal pseudo-aleatório. Cada satélite, dentro do sinal, apesar de ser a mesma frequência para enviar mensagem, eles têm um sinal pseudo-aleatório. Para quê? Para identificar o satélite. Tá? De tempo em tempo esse sinal muda, para quê? Dificultar a interceptação. Tá? Eu falei dos russos, não só os russos, os chineses, está todo mundo em cima do GPS para pegar mais e mais dados internos. Tá? Taxa de envio, 50 bits por segundo. Uma mensagem completa possui 300 bits. Então, se eu tenho uma taxa de 50 bits por segundo, eu faço 300 dividido por 50, eu mando, o GPS Navistar manda uma mensagem a cada 6 segundos. Não tem problema falar Navistar, nós estamos no Brasil. Aqui, um comparativo de aonde ele está em relação ao GLONASS, o Beidou, o cemitério orbital e assim por diante. Eu vou mexer nisso aqui para você dar uma visualizada, eu acho sempre bom a gente ver funcionar. Aqui, ó. Bom, a Terra, logicamente, o cinturão Van Belt, né, e Inner Alley. O Galileu, lembra que eu falei que tem o sistema de navegação europeu? Chama Galileu. O GPS está abaixo do Galileu. O GLONASS é o russo, está aqui. ISS é a Estação Internacional Espacial, ela está muito próxima da Terra. Interessante que você vê que quanto mais próximo, mais rápido a estação ou os satélites giram. E aqui é o cemitério. Quando o satélite para de funcionar, isso eu já falei no outro vídeo, vou deixar o card, para de funcionar ou não tem mais serventia, a ideia é jogá-lo nessa área aqui muito distante dos outros para não ter risco de queda. É difícil jogar, 1/3 dele só é colocado, o restante fica morto aqui, boiando, e a maioria cai. Tá? Não tem problema cair, muito difícil dar problema, porque na entrada da atmosfera ele acaba sendo destruído pelo tamanho e pelo choque de partículas. É bacana, né? Tudo certinho. Vamos voltar para o vídeo e fazer o exercício, né? Esse tipo de conta aqui pode cair, tá? Eles mudam, põe genérico o sistema de navegação, te dá a taxa de
bit por segundo e te dá o tamanho da mensagem, você divide um pelo outro e acaba descobrindo quantas mensagens por segundo. Vamos ao exercício. O sistema de navegação por satélite Navistar GPS, mais conhecido apenas como GPS, Global Positioning System, possui as seguintes características. 1. Os sinais de radiofrequência utilizados no sistema GPS encontram-se nas faixas das microondas entre 1 GB e 300 GB. Verdade. Os satélites operam a altitude de 19.100 km e realizam uma volta completa a cada 11 horas. Gente, como eu não tenho outra alternativa diferente dessa, eu vou falar que é verdade. Mas essa altitude não é 100% precisa, não. Eles podem estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E a volta completa, lembrar que pode ser de 11 a 12 horas. Tá? Mais ou menos esse exercício. Todos os satélites do sistema GPS utilizam as mesmas frequências portadoras para enviar mensagens. Sim, senão não comunica com o outro, né? Tem que ser as mesmas frequências. Você está na frequência 13 e eu estou na 12, você vai mandar na 13 ou na 12, a gente não se fala. Adicionando ao sinal digital que contém a mensagem de navegação, um sinal pseudo-aleatório exclusivo para cada satélite. Para quê? Para identificar o satélite. Tá? De tempo em tempo, eu já falei para vocês, esse sinal pode mudar para dificultar a interceptação, inclusive. Os satélites, verdadeiro. Os satélites do sistema GPS enviam mensagens de navegação a uma taxa de 50 bits por segundo. Verdade. Como uma mensagem de navegação completa possui 300 bits, isso totaliza uma mensagem a cada 6 segundos. Esse tipo de conta já vi cair, tá? É fácil de fazer, mas se você não vê, você não sabe. Agora você sabe, dá uma olhadinha na conta. O canal é composto por playlists, fique à vontade, um abraço de Lector.